aqui está uma amiga minha, Cristiane, que o primeiro texto que eu li seu, eu mandei para ela, essa mulher me ligou de madrugada, doida, de tão, assim, embevecida, aí ela está aí agora, apareceu, de tão embevecida que ela ficou com seu texto, do tanto que o seu texto falou para ela, né? Chica, Foi. fala para ele aí o que você sentiu do texto dele, para a gente dar a palavra para ele. Eu fiquei impressionada assim pela como que você expressou tudo que a gente sente, né, nessas discussões que às vezes a gente tem, que a gente fica meio angustiada com certas colocações que não é bem o que a gente pensa, né? Então, eu achei que você expressou bem demais e foi muito, assim, certeiro, né? No sentimento que a gente sempre tem, né? Então, eu falei com a Julie, o que é isso? Como que eu fiquei impressionada mesmo. A gente sempre comenta, né, Cristiane, que, na verdade, quase todos nós, né, seja do ponto de vista da religião, seja do ponto de vista do conservadorismo, né, a gente sente primeiro e depois estuda para entender o que a gente está sentindo. E aí sim a gente vai dando, aí a gente vai descobrir que muitas pessoas, muito antes da gente, já tinham sentido e escrito, né? Então, é muito gostoso a gente perceber, né, como que isso vai fechando. Parece que a gente já vivenciou isso antes, né, e essas coisas estão vindo, né? Foi Então, perfeito assim, a descrição e parecia que era tudo assim, tudo que a gente sente, né? Tudo que a gente vai escrevendo, tudo que você foi escrevendo é tudo que a gente vai sentindo no decorrer mesmo, né? Do debate. Então, foi muito legal. Fiquei muito impressionada. não tem sido fácil para ninguém, né? Para ninguém. E nós precisamos nos unir mesmo, né? Para a gente poder entender. Então, eu vou dar boa noite a todas, né? Aqui eu posso falar todas, né? E agradecer, né? Duas vezes. Pela primeira vez, pedir desculpas pela segunda, que eu cometi um erro básico. O erro básico foi não observar isso que eu quero observar hoje, que é falar com o coração. Né? Às vezes a gente prepara uma apresentação, fica uma coisa formal, e o erro foi o seguinte: nós começamos falando, né, que nós vamos até fazer um resumo hoje, sobre algumas observações que nós fizemos acerca do que aconteceu no século XX e agora, no início do século XXI. E aí, quando nós fomos falar mais diretamente sobre o feminismo, pelo livro da Ana Campagnolo, esse aqui, né? Feminismo, Perversão, né? E Subversão, da Ana Caroline Campagnolo, nós cometemos um erro de querer interpretar o livro, de querer falar sobre o livro, etc. Ela gastou 500 folhas quase, explicando, ela, mulher, né? Estudiosa, citando trechos, né, das obras de todas as vertentes, vamos dizer assim, as ondas, né, do feminismo. Ela citou textos, ela fundamentou textos, vamos dizer assim, das feministas, né, textos das pessoas que, na época, colocaram antíteses em relação àquilo que está sendo colocado. Quer dizer, que ingenuidade a minha achar que eu poderia, num espaço pequeno de tempo aqui, falar de uma obra maravilhosa que ela fez, né, que nos assusta. Eu fiquei assustado como homem, porque a Ana Campagnolo, ela parte de uma perspectiva de igualdade que eu não estou acostumado, né? Igualdade real, não é igualdade, como é que é? O que é seu é meu, o que é meu é meu, o que é seu é nosso, né? Ela não partiu, não, ela partiu de igualdade mesmo. Já que é igual, então vamos comparar, né? Então eu não tenho direito, né, de tentar suprimir o que ela colocou nesse livro. Esse livro é livro de cabeceira, né, para todos nós. É muito importante ler, ninguém deve substituir. Eu até encontrei, né, na internet uma moça também que vai trazer inúmeros vídeos, daqui a pouquinho eu até vou pesquisar aqui, eu esqueci o nome dela agora,
sobre feminismo, sobre comunismo, sobre essa relação. Então, nós vamos deixar de indicação para todo mundo ver, para todo mundo se enriquecer. Hoje, o que nós queremos aqui é dar continuidade àquilo que nós começamos. Mas tem muitas carinhas novas, né? E como já tem algum tempo que a gente falou, vale a pena a gente fazer um resumo, bem resumidinho aqui, mas um resumo sobre essa perspectiva das gerações e o que tem a ver esse estudo com o feminismo, né? Então, vamos pegar na nossa referência, tá? Para não pegar uma referência europeia. Vamos pegar a nossa, tá? Vamos pegar nós, a maioria de nós aqui, fazemos parte da geração X, né? Então, vamos falar um pouquinho daquilo que foi convencionado. Nós temos que, antes da Segunda Guerra, tá? Primeiro que as gerações, o que caracteriza uma geração não é a data de nascimento, né, propriamente dita, mas a data em que essas pessoas dessa geração começam a fazer diferença na sociedade. Então, nós vamos marcar uma geração pelo momento em que essa geração se tornou adulta e começa a realmente formar família e a ser um sujeito de direitos de maneira mais objetiva, mais independente. Então, nós vamos ter que na década de 40, né, até a década de 40, talvez fossem os nossos avós que estivessem nessa condição. Então, no meu caso, que eu estou com 49 anos, meus pais nasceram, respectivamente, em 1944 e em 1947. E eu acredito que a maioria aqui deve estar aí também nessa faixa, né, daqueles cujos pais nasceram em metade da década de 40 até metade da década de 50, né? E alguns mais jovens aí que vão poder caracterizar diferente. Mas o importante é entendermos que as gerações, até essa geração que nasceu na década de 40 e 50, nós tínhamos uma condição muito consolidada no Brasil, que é aquela imagem que nós temos dos nossos avós. Tá? Então, qual que é a imagem que se tem? Vou pegar o exemplo de uma música do trio Amaranto, aqui de Minas Gerais, né, que é um trio maravilhoso, que canta aí, que eles vão falar que é casa de avô no final de semana. Então, a imagem que a música passa para nós é uma imagem que está bem consolidada para nós, que casa de avó, ou é uma fazenda, é uma chácara, é uma casa, não é um apartamento, isso dos nossos avós, né? Não é um apartamento. Nesta casa, que o avô e a avó são casados, né? É uma imagem que também é bem forte para nós ainda. Temos a imagem de muitos primos e muitas primas, de muitos tios e muitas tias, de uma casa que tem, vamos dizer assim, os quartos voltados para a sala de estar, muitas vezes até para a cozinha. É uma casa que tem um banheiro só, né, que não tem garagem. Então, nós temos uma série de imagens que correspondem para nós, né, exatamente o que era a maioria das casas, né, dos nossos avós, dos bisavós de nossos filhos. Tá? E por que essa imagem ela é importante para nós aqui, quando a gente vai falar de feminismo, né, e tudo mais? Nós temos que, quem pegar aí o filme, né, Os Dois Filhos de Francisco, vão ver também essa retratação deste modelo de vivência daquela época. Os papéis eram extremamente bem definidos, né? Os papéis eram definidos pela força física, né? No sentido de que a força bruta, o trabalho não delicado, o trabalho não minucioso, né? Era feito pelo público masculino, e o papel delicado, o papel minucioso, o papel de cuidar, era delegado ao público feminino. E quando eu falo delegado, parece que alguém chegou e entregou para um e entregou para outro. Mas, na verdade, isso não existia, não, né? Isso era natural, porque era inconcebível para essa sociedade, né, que uma mulher fosse ao pasto bater pasto.
fosse ao passo derrubar uma vaca, né? Carregar uma árvore, um tronco pesado, né? Então, principalmente considerando que o que marca a sociedade é uma presença do Estado muito pequena na vida das pessoas. Então, as pessoas viviam independentemente, viviam em fazendas, não tinha polícia perto. Então, por não ter polícia perto, era muito comum a presença de armas em casa, né? Porque era necessário. Eu me lembro do meu avô, lembro da espingarda que ele tinha. Também era muito comum que os homens caçassem, né? Então, até para ligando uma questão e outra, isso não porque alguém mandou que fosse dessa forma, é porque tinha que ser. Nós não tínhamos, no Estado brasileiro, a figura do INPS, que foi uma criação de governo militar, né? Na verdade, foi uma evolução. Em determinadas profissões, tinham caixas de pecúlio. Então, era caixa de pecúlio, igual tem hoje do Banco do Brasil, né? Previ e etc. e tal. Eram previdências privadas que, posteriormente, né? Tanto no governo, na ditadura Vargas, né? E na sequência dos governos, inclusive período militar, houve ali a consolidação desses fundos, né, de previdência no primeiro, no INAMPS, né? Não sei quem já enfrentou fila do INAMPS aí, tinha que ter uma carteirinha, só que era empregado por dia, depois virou INPS. Então, a aposentadoria de pai, né, da geração antiga era filho. Então, a lógica de uma casa era bem clara. O que determinava o poder dos pais era o poder do trabalho, o poder do serviço. O poder paterno, o poder materno, era o poder do serviço. Então, era necessário que o pai tivesse muitos filhos para que esses filhos pudessem ajudá-lo na roça, né? E que pudessem ter muitos filhos para cuidar dele e da esposa dele na velhice, porque não tinha um governo que ia dar lá uma pensão, que ia dar uma aposentadoria, alguma coisa nesse sentido, e se tivesse, seria muito pequenininho. Então, a aposentadoria dos nossos avós, dos bisavós, dos nossos filhos, né, eram os próprios filhos. Então, a regra era bem clara, né? Os pais fortes cuidavam dos filhos pequenininhos, buscando dar a eles o máximo de autonomia possível, de maneira que eles, ainda bem cedinho, pudessem, assim que tivessem força física, ajudá-los também, respectivamente, em casa e no campo, né? Para que esse ciclo se completasse e todos pudessem fazer. Então, não tinha essa ideia do papai e da mamãe ser um estorvo, né? Porque quando ficassem velhinhos, porque eles tinham 10, 15 filhos, né? Então, 10, 15 filhos, dividir o cuidado com o idoso é bem diferente do que acontece hoje, né? Então, hoje nós temos colhido, vamos dizer assim, determinados ônus daquilo que se passou e daquilo que chegou até hoje. A palavra de ordem daquele tempo é a palavra da gratidão, né? Então, existia uma figura que foi muito explorada na década de 50 pelos baby boomers, que é aquela figura do pai chegando da roça, podia chegar num jipe, podia chegar num cavalo, podia chegar a pé, né? E quando ele chegava ali extenuado, porque o trabalho do campo não é fácil, né? O famoso trabalho de sol a sol, porque pegava as primeiras horas do sol até as últimas horas do sol no campo, lembrando que na maioria das vezes a comida, né, a alimentação era feita lá mesmo na roça. Olha os filhos de Francisco lá, né? Os menininhos levando a marmita para o pai na roça, né? Então, é essa figura. Então, quando ele chegava com os recursos, com os gêneros que ele conseguia através do trabalho, e as pessoas de casa eram extremamente grato, porque aqueles recursos simbolizam que eles não passariam fome, né? Então, passar fome é muito ruim. Então, eles eram extremamente gratos a quem ia buscar o alimento. Então, essa figura do pai provedor era uma figura muito, muito bonita e muito bem caracterizada naquela época, porque se não fosse o pai provedor, né, aquela casa ali pereceria em segurança, pereceria em fome e em várias outras condições que eram muito ruins. O falecimento de alguém, né, simbolizava, na maioria das vezes, a dissolução da grande família.
tá? Quando morria alguém, distribuíam-se os filhos para os padrinhos ajudar a sustentar, né? Era muito, muito complicado isso. Então, a gente vê como que era diferente. Então, o pai, quando ele chegava ali com os filhos, homens do campo, ele era recebido pelas mães e pelas filhas, né? E cada qual apresentava um para o outro, né, o produto do seu trabalho. Então, a mãe mostrava os filhos educados, porque a função da mãe é a função de educadora, né? Em primeira mão, a maior educadora era a mãe. Então, a tendência hoje das mulheres ao magistério vem dessa cultura de mãe educadora. As crianças estavam limpas, né? Educadas, falavam baixo, não gritavam perto do pai, lembram disso? Não gritavam, né? Não faziam coisa porque ele estava cansado da roça. Então, ela apresentava aquele tanto de menino, tudo limpinho, arrumadinho, no final da tarde, comida pronta no fogão, né? Que era o produto do trabalho dela. E ele apresentava o produto do trabalho dele. Então, essa ideia de conflito de marido e mulher, né? Embora o conflito sempre existiu entre humanos, né? E particularmente entre aqueles que são íntimos, porque isso não é uma propriedade de sexo, é uma propriedade de relação humana, né? Embora houvesse conflito, era um conflito muito mais respeitoso. Muitas vezes haviam até discussões, mas essas discussões não chegavam a vias de fato, por exemplo, né? Porque a hombridade, né, não deixaria alguém bater numa mãe, por exemplo, né? Naquela época. E as crianças eram ensinadas dessa forma. Então, essa figura do agressor doméstico era uma figura extremamente rara. E alguém que fizesse isso era extremamente reprovado socialmente, né? Então, não havia a disputa de classes dentro de casa, né? Esse marxismo cultural, embora já houvesse a figura, né? Que foi sendo implementada aos poucos, que coloca homem contra mulher, marido contra mulher, contra filha, enfim, né? Essa figura ela não era tão, vamos dizer assim, presente dentro dessas casas. O que tinha era papai e mamãe dentro de casa, momento da família reunir, conversar, contar história, fazer teatrinho, né? Não tinha televisão, né? E as crianças iam dormir cedo para o papai e a mamãe fazer mais herdeiros, mais filhinhos, né? Mais coisas assim que era também uma coisa extremamente comum, né? O gosto, né, pelo sexo, o gosto pela relação, era uma coisa assim discreta, né? Muito íntima, como tem que ser, mas existia assim com muita profundidade. Hoje, quando a gente conversa com as vovós, né, elas ficam mais à vontade para falar disso. Aí falava assim, eu gostava muito. Então, é bem interessante a gente ver. Essa geração dos nossos avós, então, né, a gente percebe que tem várias características, né? Ela é muito religiosa, a religião está dentro de casa, né? A educação não é uma delegação ao Estado, né? Os pais funcionam, particularmente a mãe, muito como professora, né? Depois até, vamos dizer assim, começa a ter a educação superior, que ultrapassava até o limite. As pessoas tinham letras muito bonitas, né? Todo mundo que vê assim, os avós, um jeito de escrever, um jeito de falar, né? A letra em si, muito bonito. Era muito comum o domínio de instrumentos musicais, né? Aprendidos ali. Então, nós vamos perceber que essa geração ela consolidava, até por necessidade, uma série de coisas que hoje a gente sente falta. Tá? Não vamos dizer que essa geração era perfeita. É claro que não. Até porque essa união familiar toda era muito pela necessidade também de cada qual. Muitos casamentos foram mantidos pela necessidade de se manter um casamento e pela dificuldade de se casar de novo, por exemplo. Então, não vamos tapar o sol com a peneira e dizer que era tudo flores, que aquela geração que tinha que ter permanecido, porque a questão não era essa. Mas hoje, fala-se muito de constelação familiar, né? E a constelação familiar, o que é? Convivência. Naquela época, os filhos, os netos, até bisnetos,
tinham contato com várias tias, com vários tios, tios-avós, 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 os primos, né? Era aquele bando de primo que se encontrava e que brincava e que se divertia e que descobria um monte de coisa, inclusive a própria sexualidade, dentro daquelas brincadeiras e todas lá. Era o moço da venda, né? A Luciana está falando aqui, descrevendo meus avós, né? Era o moço da venda. Quando a gente pega ali o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? A gente vai ver ali aquela figura até da tia Anastácia, né? Que era empregada doméstica lá, que servia todo mundo há muitos anos, né? A figura do Malazarte, enfim, tudo aquilo ali daquele universo que retratava tão bem aquela área, aquela época, tá? Então, nós vamos ter que mesmo agora sim, relacionando com o feminismo, que mesmo naquela época, tá? A questão feminista, que a Ana Caroline Campagnolo vai falar do protofeminismo, né? Falando assim, mesmo a elite das mulheres, né? Essas que talvez não tivessem que cuidar tanto da casa assim, etc., elas se incomodavam muito mais por não ter uma participação mais ativa nas decisões finais. E por que esse incômodo veio, por exemplo, com a Mary Wollstonecraft, né? Que é colocado lá. Quem tiver curiosidade, quiser visualizar, eu vou sugerir uma série. Tem os livros também, a Júnia até leu os livros, mas nós vimos juntos aqui a série, que é Anne with A, né? Anne com E. Né? E lá na série Anne com E vai mostrar muito isso, essa vida agrária, alguns ricos, alguns não tão ricos assim, mas as mulheres, de uma maneira geral, elas participavam e eram extremamente valorizadas socialmente, mas dentro desse papel circunscrito de cuidar da casa, etc. E algumas sentiam necessidade, naquela época, de tirar desta futilidade. Porque na hora que chegava nas questões, vamos dizer assim, mais decisivas, por exemplo, nessa série fala lá de um empréstimo bancário, por exemplo, elas não participavam dessa escolha. Né? Por que não participavam dessa escolha? O que é muito importante entender. Tá? Porque o ônus de prover era do homem. E se o ônus de prover era do homem, as decisões eram dele. Né? Então, vamos sempre lembrar que sempre tem isso a contrabalançar, porque esse ônus de prover é muito pesado. Né? Falo que até hoje ele vige e ele incomoda muito o público masculino. Uma amiga nossa, ela cuida de pessoas que estão morrendo, ela é especialista em tanatologia. Né? E ela conta para mim o que as mulheres falam quando estão à morte, né? E o que os homens falam quando estão à morte. Né? As mulheres pensam muito nos sentimentos das pessoas que ficam, como que os filhos vão ficar, quem vai cuidar deles. Né? E os homens, um dos grandes incômodos que eles têm antes, né, de morrer é justamente o seguinte: como que eles vão se alimentar? Né? Será que eu deixei direitinho? Como é que vai ficar a questão da herança? Será que eles vão ter oportunidades? Então, a gente percebe que essa cultura de cuidar do sentimento, de educar, da presença, do carinho física mais direta da mãe, ela permanece hoje. E essa figura de o que eles vão comer? Será que eu vou dar conta da minha responsabilidade? Quer dizer, a pessoa está ali com câncer, está morrendo, né? E o que está incomodando a morte dela? Justamente se as pessoas vão ficar bem, vão ter o que comer, vão ter onde morar, vão ter que se endividar. Tá? Então, a gente percebe que essa cultura continua. Então, a Ana Campagnolo, ela explica que, na época, existiam muitas vinculações aos homens. Por exemplo, as mulheres, elas, por serem garantidoras, né, da cultura, garantidora da genética, da descendência, da pátria, do lar, do sobrenome, né? Lembrando que as mulheres ganhavam o sobrenome dos maridos para preservar o sobrenome dos maridos, né? Ou da família dos maridos. Isso veio lá do direito romano, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, as mulheres, elas, em contrapartida, elas tinham determinados gozos sociais muito legais.
tá? Um desses gozos era não ir à guerra, né? E se fosse a guerra, iria numa condição de retaguarda, né? Na condição de médico, de enfermeiro, né? Não numa condição de infantaria, numa condição de combate em linha de frente. Tá? Então, é a preservação da mulher em relação à questão do estupro, a preservação da mulher enquanto alguém queria segurar a onda, enquanto o homem estivesse fora, porque era isso que ela era treinada para fazer. Né? Então, os homens iam para a roça, quem que tomava conta de todos os filhos, quem que tomava conta da casa, ou pelo menos desse clã, né? Porque vamos lembrar que a casa, nesse tempo, nessa geração mais antiga, não era uma casa solitária de uma mulher só, era uma casa com dezenas de mulheres, com irmãs, com tias, né? Com todo mundo convivendo aquilo ali. Quem quiser ler um livrinho muito gostoso, assim, digestivo de ler, é um livro que chama Arroz de Palma, né, que vai contar a tia Palma, como é que era a tia Palma, vai falar muito desse convívio, né? Como é que a tia dava o pitaco no casamento, como é que eram essas coisas todas, que era muito legal nessa época. Então, a Ana Campanhão fala assim, mas espera aí, essa desigualdade não era uma desigualdade, vamos dizer assim, discriminatória, era uma desigualdade protetiva, né? Você não ia morrer na guerra. Agora, e tinha uma característica engraçada, né? Se você vai para a guerra, quem que declarou guerra? É o governante, né? E o governante, ele é eleito. Então, se você vai para a guerra, você tinha o direito de eleger aquele, né? Que em nome dele você iria para a guerra. Então, era engraçado, porque a Mary Wollstonecraft e a primeira onda do feminismo teve muito a ver com essa ideia do voto. Né? E muitas mulheres, mas teve um movimento muito forte mesmo, feminino, contra isso, né? Que ninguém gosta de falar. Né? Mas por que teve contra isso? Porque voto significava perda de direito. Né? Qual que é a perda do direito? Perda da regalia de não ir para a guerra, por exemplo. Né? Então, o que foi levantado aquilo ali. Então, na época, ela falou assim, o que você prefere, votar ou ir para a guerra? Eu prefiro ficar aqui quietinho. Né? Então, o que é escondido historicamente, né, não é um anseio feminino, né, de ter poder de decisão, de participar mais ativamente nas decisões que, inclusive, influenciam a vida dela própria. Porque se o provedor faz más escolhas, né, elas também pagam o preço. Nessa série Anne Wintour, né, mostra bem isso, né? O homem da casa faz uma escolha péssima e adoece. E quem tem que pagar a conta depois são as mulheres, né? Então, é um exemplo interessante que a gente não pode olvidar, né? Simplesmente pelo fato da gente desconsiderar uma circunstância. Então, esse proto-feminismo e dessa primeira onda, embora já tivesse essa característica tão horrorosa de colocar homem contra mulher e mulher contra homem, marido contra mulher e etc. e tal, que não é crível, né, que seja uma ideia boa em qualquer sentido que for, né? Mais particularmente, eu fico imaginando no mundo cristão, né? Que lógica que tem essa colocar um contra o outro, sendo que ambos são o núcleo daquilo que é mais importante numa sociedade, que é a formação da família. Porque não há coisa mais importante em sociedade que a família. Por quê? Porque família é o maior antídoto contra o egoísmo, contra a vaidade, contra o orgulho. Né? Para a essência do amor ao próximo e a essência da fraternidade, que é a maior busca da sociedade, está justamente no elo familiar. Né? Se nós somos capazes de doar nosso dinheiro, a nossa juventude, até a nossa beleza, o nosso tempo para outras pessoas que são os nossos filhos, se nós, a partir disso, conseguimos estender esse amor, né, a outras pessoas, né, a sociedade já melhorou, gente. Nós não precisamos de grandes sistemas econômicos e políticos, né, porque nós, enquanto individualidades, né, nós já estaremos preparados disso. Outro dia eu estava comentando com a Júlia que é justamente isso, né? Quem falava isso, o que me fez me encantar e começar a estudar o escritor Olavo de Carvalho
foi um texto que ele falava exatamente disso, né? De uma maneira poética que dificilmente no campo religioso nós conseguiríamos. E ele não fala por ser um católico religioso, ele fala por ser um filósofo que está usando bom senso, né? Então, é muito interessante a gente perceber, né, que essa estruturação social que favorece a família e que faz com que o homem respeite a mulher, que o pai respeite a mãe e vice-versa, que exista a cultura da gratidão. Eu sou grato por você trazer para cá e poder fazer as coisas que são coisas de homem, né? E eu sou grato por você fazer essas coisas, né, que são mais próprias do mundo feminino. E quem se assustou com essa frase que eu acabei de dizer, né? Porque essa frase, se você falar hoje, ela está ferindo o politicamente correto, né? Como assim coisa de homem? Como assim coisa de mulher? Então vamos fazer o seguinte: o cano do esgoto da cozinha entupiu na casa de todo mundo agora, tá? Está brotando, né, esgoto vazando lá com barata, tá? Quem vai lá? Né? Quem vai lá? Ou então é o seguinte, está chegando a época de chuva aqui em Belo Horizonte. O telhado quebrou e está inundando lá o quarto dos meninos. Acontece aqui em casa de vez em quando, tá? Quem vai lá? Né? Então, é muito fácil a gente falar que Eu não não tem vou, divisão. não. Eu detesto barata. Pois é, né? Então, quer Não vou dizer, eu não mesmo. duvido da capacidade de nenhuma aqui presente de subir no telhado e não duvido da capacidade nenhuma aqui presente de desentupir um cano de esgoto. A questão é, eu quero ir lá ou não quero? E se eu não quero, eu tenho direito de ter reconhecido isso, já que eu tenho alguém que possa fazer isso por mim? Ou eu vou querer uma igualdade, né, que eu vou ser obrigado a fazer uma coisa que eu detesto, apenas para provar um ponto de vista de capacidade que não foi questionado. Que não foi questionado. Porque eu acredito, né, pela experiência pessoal aqui de casa, que eu não teria, vamos dizer assim, impedimentos de exercer um papel materno mais intenso do que aquele que eu já faço, tá? Mas eu percebo que muitas vezes, para exercer esse papel materno, eu me esforço muito mais e sacrifico muito mais, até financeiramente, do que quando a Júlia assume esse papel materno. E se perguntarem para ela em privado, né, se de fato eu participo desse papel materno, ela vai responder que aqui em casa os papéis muitas vezes são invertidos. Não é assim, meu amor? Mentira, Teta? Não, é verdade. Então, nós vamos perceber que o que deveria mostrar para nós, né, o que vai ser feito ou não, não é um questionamento de competência, capacidade, porque dentro de uma residência tem tarefas que qualquer um pode fazer, e tanto faz, ou seja, são tarefas que ambos gostariam de fazer, tem tarefas que ambos detestariam fazer, e tem tarefas que um gosta mais do que o outro. Então, nós teríamos disputa, né, apenas naquilo que nenhum dos dois gosta de fazer. Tá? Mas o papel que foi trazido, esse marxismo cultural, que foi colocado no movimento, que o feminismo não é um movimento de mulheres, é um movimento social, né? É um movimento partidário. Tá? E isso é muito importante a gente entender. Então, não existe feminismo e não existe feminismo como sendo vertentes mais brandas ou mais... O movimento feminista é um movimento muito específico, né? Tem raiz marxista, né? Clara, né? De disputa, tá? E ele deve ser visto desta forma, porque, como nós vamos ver, e como a Ana Campanholo colocou, esse movimento, na atualidade, ele tem trabalhado muito mais contra, né, a mulher do que em favor da mulher. Né? Se é que em algum momento ele trabalhou em favor da mulher. Porque, vejamos bem, o próprio sufrágio feminino, né, o voto feminino, ele veio muito pela concessão dos homens da época, que já tinham ali meio que curral eleitoral com as mulheres e queriam que elas votassem, né, igual aconteceu aqui no Brasil com os jovens de 16 anos.
Quando veio a Constituição de 1988, aprovaram rapidamente ali, não deram ao jovem direito de dirigir carro, igual nos Estados Unidos, né? Não deram ao jovem uma série de direitos, mas deram ao jovem direito de votar. Por quê? Quem vota na esquerda? Né? Então, o que acontece? Foi um movimento interesseiro que aconteceu aqui para o voto dos jovens. E, na época, os movimentos de voto feminino também eram movimentos interesseiros, justamente por isso. Deram o direito a voto, mas não colocaram as mulheres a obrigação de servir aos exércitos, né, defendendo o país. Então, foi uma concessão e foi um benefício, né, que não trouxe igualdade, trouxe uma desigualdade positiva para as mulheres, né, que muitas interpretam e falam, não, foi uma conquista incrível, etc. De fato, foi. Quando você ganha um bônus sem ter um ônus, é uma vantagem muito grande que você tem. Né? E que, obviamente, ao longo do tempo, isso iria acabar acontecendo, como aconteceu. Né? Então, hoje, existe ali o filme, né? As sufragistas tentam criar aquela figura de martírio, né? De mártires, algumas, né? Inglesas ali que trabalhavam nas fábricas, etc. Era a exceção da exceção, gente. Né? As mulheres que trabalhavam em fábricas, né? Muitas delas foram justamente por causa de guerra, porque o marido foi para a guerra, ela teve que sustentar a família e teve que encarar o trabalho. Porque o trabalho remunerado e o trabalho na rua, todo mundo que trabalha sabe que não é fácil. Que a gente tem que comer uma colherinha de sal, para não falar colherinha de outra coisa, todo dia. Né? Então, o que acontece? Quando esse trabalho ele foi imposto ao mundo feminino, o mundo feminino perdeu muito. Perdeu demais. E o mundo masculino perdeu também. Porque nós passamos a deixar de ter uma renda masculina para ter uma renda familiar. Ou seja, ambos os salários caíram quando aconteceu isso. Quando você vai fazer um financiamento hoje, eles não perguntam quanto que o homem ganha. Tá? Eles perguntam qual que é a sua renda familiar. Ou seja, hoje, dificilmente as mulheres das gerações novas vão conseguir se dissociar do trabalho se elas não quiserem. Tá? Então, na verdade, houve uma perda de um direito muito interessante, que era o direito daquelas que queriam ter um contato mais direto com os próprios filhos, um cuidado mais direto com a própria casa, com a educação. Né? Então, hoje, esse direito, essa evolução do pensar, né, tem retirado, o que faz com que as mulheres de hoje, com raríssimas exceções, você não encontra uma em grave crise. Aquelas que trabalham muito entram em crise por não participar da vida dos filhos e da vida doméstica como gostariam. Aquelas que trabalham pouco, né, e que ficam mais por conta, têm consciência pesada porque vê as amigas trabalhando, né, e as amigas muitas vezes questionando o fato dela ficar só por conta. Às vezes até por inveja, né, mas elas não contam isso na porta da escola. Né? Vão fazer, você só né? Como é que é? Você não trabalha? Não, não trabalha não. Né? Como se o trabalho... tem uma citação da Ana Campagnolo, de um determinado autor, que fala assim, como que esse trabalho, né, que é o trabalho que traz educação, que é o trabalho que faz com que haja dignidade e amor entre mães e filhos, pode ter sido tão depreciado a ponto de uma mãe deixar os próprios filhos em casa para ir tomar conta dos filhos dos outros. Ela deixa de educar os próprios filhos para ir educar o filho dos outros. Muitas vezes trocando o salário dela para pagar empregada doméstica, não é não? Se a gente vai ver lá o salário de um professor hoje, né? E o salário do empregado doméstico hoje, eu acredito que aí uns 60%, 70% do salário do professor vão para pagar gasolina para chegar na escola e o trabalho do empregado doméstico. Tá? Então, nós deixamos nossos filhos dentro de casa para ir trabalhar a pretexto de uma, sei lá, de uma independência que, na verdade, ela é fictícia, né? E que, às vezes, traz até um sofrimento para muitos. Não estou dizendo que é indigno o trabalho e que não é um direito de fazer. Né? Nós só estamos questionando que hoje isso deixou de ser um direito, deixou de ser uma opção. E isso muito foi por conta deste movimento. Né? Então, falamos muito dos antigos e podemos falar. Eu não estou acompanhando aqui o bate-papo, gente, mas se alguém quiser falar alguma coisa,
levanta a mãozinha e fala alguma coisa aí, porque eu não estou aqui não, né? Tira o áudio, faz o comentário, tá? Julita querendo falar? Não, tá ótimo ficar ouvindo. Ouço a noite inteira aqui. Então tá bom, mas quem quiser pode perguntar, falar, dar opinião, enfim. Então vamos adiante. Então falamos do proto-feminismo e da primeira onda. A Ana Campagnolo, ela não gosta muito da palavra onda, não, embora ela use isso nos capítulos dela, tá? Porque a onda vai e vem. E ela fala que não. O movimento feminista sempre foi uma coisa intensa e o tempo todo. Tá? Então, não foi e voltou. Então, a gente usa onda para dizer o pensamento dominante de cada onda. Aconteceu uma coisa mundialmente que foram as duas primeiras guerras, né? As duas grandes guerras, na verdade, porque, graças a Deus, não teve a terceira. Então, as duas grandes guerras mundiais mataram muitas pessoas, né? Diretamente no fronte e nos movimentos que também foram decorrentes, né? Movimento comunista, movimento nazista, né? Tudo isso que foi muito intenso e que, inclusive, causou essas guerras e continuaram matando pessoas no combate ou dentro dos próprios territórios, que é o que a história nos mostra aí. Né? O que acontece é que essa mortandade toda aconteceu principalmente quanto ao mundo masculino. Então, obviamente, nas grandes guerras, tivemos pouca densidade demográfica. Mas quando, particularmente, a Segunda Guerra acabou, né, nós tivemos uma explosão demográfica, porque os homens voltaram para casa, veio um Estado, né, principalmente dos vencedores, se é que tem vencedor numa guerra, né? Mas aqueles que tiraram uma vantagem maior da guerra, teve uma época de plenitude, né? Lembrando que a industrialização, o desenvolvimento do comércio da forma que nós conhecemos hoje, se deu muito após a Segunda Guerra Mundial. Né? A Segunda Guerra Mundial trouxe muitas inovações tecnológicas que foram aplicadas, né, à indústria e fez com que tivesse uma grande industrialização. E essa grande industrialização teve como consequência fazer com que houvesse um grande êxodo rural, né, e um acúmulo de pessoas na cidade grande. Então, aquela estrutura familiar, particularmente a nossa estrutura aqui brasileira, né, a partir da década de 50, houve uma migração muito grande, uma urbanização muito intensa nas cidades, né, intensa mesmo. Eu tive a oportunidade de estudar por uma questão pessoal aqui a urbanização de Belo Horizonte foi um atropelo, né? Ela fugiu a qualquer tipo de planejamento, porque houve uma necessidade absurda de construção de casas, porque a indústria e o comércio, né? A indústria produzindo e o comércio precisando vender, demandou mão de obra demais. A gente pega, por exemplo, o seriado A Feiticeira, né? Para quem acompanhou na época, eu adorava a Samantha, o James, né? Lembra lá como é que era? Era o retrato, né, do baby boomer. Aquele cidadão... Ou né, vontade de balançar aqui e às vezes está em algum lugar, ou então a casa toda arrumada. É isso, né, Julie? Aí veio lá o James, a Samantha, e era aquilo ali, quer dizer, era o camarada urbano. O James, o que ele fazia? Ele era o marqueteiro, né? Era a profissão da época, marqueteiro, vendedor coletivo. E eles brincavam que era a época dos vendedores de porta em porta, né? Quem quiser ver o filme aí, agora tem lá no Brasil Paralelo, tem tudo lá, né? O filme Peixe Grande, né? O que era o Peixe Grande, né? O pai lá que contava as histórias, era o moço que vendia, né? O baby boomer típico daquela época. Então, o que aconteceu? Veio a mamãe e o papai, né, da roça para a cidade, né, e com a cultura da roça. O que é mais importante entender, porque cultura, gente, não é coisa que nós hoje não desvencilhamos da cultura dos nossos tataravós. Apenas as circunstâncias exteriores fazem com que nós adaptemos essa cultura. Então, a adaptação cultural ela acontece mais lentamente,
do que a transformação exterior, vamos colocar assim. Então, essa mudança abrupta pós-Segunda Guerra, ela trouxe uma circunstância muito difícil para as mulheres, muito difícil. Por quê? Porque ainda veio aquela cultura de ter pelo menos ali uns 5 filhos, tá? Pelo menos uns 5 filhos, não mais os 15, não mais os 12, os 10, que a vovó, a bisavó tinha, mas pelo menos 5. Ainda veio essa cultura, só que essa mãe, ela veio sozinha, junto com o marido, e formou esse núcleo familiar que é tão conhecido por nós da geração X, que é o papai, é a mamãe e aqueles irmãos, né? E ainda, mas aí sim, não mais todo mundo na mesma casa, né? Assim, os irmãos da mamãe, os irmãos do papai, cada um tem a sua casa. Então, para os baby boomers, né, nós temos a figura dos tios e das tias, mas daqueles que moram em... Cada um cuida da sua casa. Não tem mais aquele contato. Tem ainda, mas nos finais de semana, quando a vovó fazia aqueles almoços e todo mundo ia lá conviver. Tinha, sim, quando o papai, a mamãe, o titio, a titia, cada um pegava os seus 5 filhos, 3 filhos, 5 filhos, levava todo mundo para a casa da vovó na época das férias, e nós ficávamos ali 30 dias convivendo com os nossos primos, convivendo com os nossos tios, convivendo com todo mundo, porque aquela casa de vó é aquela mistureba maravilhosa, né? Como que as vós davam conta, até hoje a gente não sabe, né? Mas elas davam conta, porque, na verdade, as crianças ainda mantinham uma certa independência. Então, é aquela história, né? A vovó tomava conta ali, falava para a gente tomar conta da casa, arrumar uma coisa, ajudar o vovô, fazer isso, aquilo. Depois a gente tinha tempo livre na rua para brincar, enquanto isso ela fazia aquelas comidas gostosas. Então, essa figura da vovó Palmirinha, né? Essa avó Ofélia, que eram as cozinheiras, que foram as primeiras cozinheiras da televisão brasileira, né? Eram as avós que faziam comida para todo mundo. Né? Eu lembro outro dia, até mesmo antes de desencarnar, a Palmirinha falando assim, gente, é um pecado um filho sair da casa da mãe sem uma marmitinha. Então, ela ainda veio com essa grande cultura de vovó cuidadora, vovó que dá conta, vovó que é dona Benta, vovó que senta, que faz tricô, e que, enquanto está fazendo tricô, vai dando conselho aos netos que ficam sentados em volta da cadeira de balanço da vovó, escutando aquilo ali e brincando. Né? Então, essa figura maravilhosa dessa educadora sublime, que a vovó Benta ela simboliza, mostra muito isso. Né? A vovó trabalhando o imaginário que depois as crianças iriam brincar no sítio do Pica-Pau, né? No Reino das Águas Claras. A Julie faz isso muito hoje ainda em dia, né, Julie? Com as crianças aí no teatro e tudo, né? Mas a gente vai ver que é uma herança maravilhosa, né? Cultural, que está sendo implantada ali. Só que esta mamãe baby boomer, ela não podia entregar para a vovó só nas férias, ela entregava com prazer, mas o dia a dia era com ela. Tá? E ela não tinha a quem recorrer. Então, vamos lá. Era uma mãe que já entregar os filhos para a escola, né, era uma dádiva. Então, entregar os filhos para o jardim de infância, a figura do jardim de infância, ou o chamado maternal, ele surgiu com muita intensidade nessa época. Porque as mães já não eram elas mesmas as maternadoras, vamos dizer assim, né? Dos próprios filhos. Então, os filhos passaram a entrar cada vez mais cedo na escola, justamente pela necessidade dessas mães de ter um tempo livre para poder arrumar a casa, para poder arrumar roupa, para poder fazer comida para essa galera toda, inclusive o marido. E esse marido é engraçado, porque ele não veio mais derrubar vaca no pasto, ele veio fazer venda, ele veio trabalhar na cidade. Quando muito era pesado, era na construção civil. Então, era um homem mais folgado e uma mulher mais apertada, mais destruída, vamos dizer assim. Tá? Então, chegava aquele homem cheio de testosterona, né?
para aquela mulher acabada, que tomou conta de 5 filhos o dia inteiro, que ele arrumou uma casa, não era apartamento pequeno, era uma casa grande que ela arrumava sozinha, né? Então, foi um ônus muito pesado. E essa mulher, baby boomer, ela simplesmente endoidou, gente. Tá? Ela endoidou. E a gente não tem que pensar diferente, não. O homem, ele ia para o boteco, ele ficava cheio de energia, ele inventou o futebol da quarta-feira, tá? Ele ia para a traição conjugal para gastar as testosterona dele, tá? E essa mulher ficava lá, em casa, né? Sem poder divorciar, sem poder cuidando dos meninos. E esse homem chegava com a energia toda em casa, mas parecia um bebezão, né? E queria ter ali a esposa perfeita, magrinha, né, limpinha, arrumadinha, com os filhinhos arrumadinhos, igual a mãe dele entregava para o pai dele, que chegava da roça. Só que ele não chegou da roça. Essa combinação foi explosiva, gente. Isso foi explosivo. Não tem, é difícil de você encontrar uma mãe baby boomer, ou seja, uma dessas que nasceram na década de 40, 50, né, que não tenha falado assim, que não fosse revoltada, incomodada, né? A não ser aqueles espíritos celestes maravilhosos, aqueles anjos, né, da renúncia, né? Mas a mulher normal, a mulher do mundo, ela endoidou. E isso foi um prato cheio para a segunda onda feminista. Tem vários nomes que a nossa amiga Ana Caroline ela colocou lá, mas o que mais me marcou na leitura foi de Simone de Beauvoir, né? Simone de Beauvoir é uma figura, uma filósofa, né? Amante de Jean-Paul Sartre, outro filósofo existencialista, e ela questiona muito, ela vai nadar de braçada na questão da felicidade feminina. Ela vai dizer que a casa, né, é a escravidão da mulher, a casa é a pior coisa que pode ter para a mulher, que o fato dela ter filhos é um desastre na vida dela, né? Ela própria não se vinculou, embora tivesse um ciúme imenso de Jean-Paul Sartre, né? Ela não se vinculou em casamento com ele, mas era extremamente ciumenta. E para e passo disso, né? Ela teve grandes problemas, porque o Jean-Paul Sartre ele tinha uma característica que é uma característica até hoje muito forte e muito perigosa socialmente, que era uma tara por jovens, né? Que acreditamos nós seja essa a raiz forte da pedofilia, né? Então ele tinha essa tara, e a Simone de Beauvoir, que é tão citada, né? Parecendo textos aí, né? Ela fornecia alunas, né? Muito jovens para a questão do prazer sexual de Jean-Paul Sartre, né? Então teve alunas que suicidaram, alunas extremamente deprimidas, né? E é engraçado como que o movimento feminista não fala disso, né? Quantas vezes, por isso que me chamou tanto a atenção o nome Simone de Beauvoir, porque eu já tinha visto tantas citações bonitas, né, de Simone de Beauvoir, que eu não percebia que ela era o monstro que ela era, e que Jean-Paul Sartre também era o monstro que ele era, né, verdadeiros monstros. E eles, né, e ela em particular, veio dizer exatamente isso, que a mulher não deveria se unir em casamento, né, que ela não deveria dedicar ao lar. Ela, marxista convicta, ela acha que os filhos devem ser entregues ao Estado. Então, defendia muito essa questão da educação fora do lar, né, que acabou se implementando, né, de currículo único, né, para escolas públicas e particulares. Esses movimentos que hoje a gente vê já implantados e que, na verdade, hoje estão se revelando como grandes frustrações, né? Quem tiver curiosidade, fica na dúvida sobre educação, né? Sobre Paulo Freire, essas coisas, vê lá no site do Brasil Paralelo, a Pátria Educadora, que vai fazer ali uma radiografia muito bem clara, né? Do que é educação e por que existe hoje. Aí vai dar para entender
porque existe um movimento hoje de tirar as crianças da escola pública e do ensino público obrigatório e retornar essas crianças para o ensino em casa, né? Então, a gente não vai entrar nisso agora, mas é importante entender que isso foi uma pauta feminista, né? Desde a primeira onda até a segunda onda, veio essa questão. Então, na segunda onda, nós vamos ver essa figura da negação, né, da dona de casa, da negação da mãe educadora, da negação da mulher como alguém importante dentro do núcleo familiar, né, mas trazendo a mulher como alguém importante num aspecto coletivo, né? Então, nós vamos perceber que quem tiver curiosidade também cultural de ler o livro 1984, de George Orwell, né, vai ali o personagem principal, que é o Winston, né? Ele foi casado, né? E a mulher dele era servidora do Estado. Então, ela estava com ele para procriar, né? Ela era uma servidora do Estado. Então, ela não queria estar com ele, mas ela se casou para procriar, né? Para poder gerar filhos para o Estado, né? Ela que era uma servidora. Então, essa ideia do coletivo, né? Que hoje é tão comum, né? Quando se fala hoje de grupos feministas produzindo teatro, produzindo arte, o nome que se dá é coletivo, né? Então, é interessante, porque a individualidade mulher e a individualidade mãe, ela perde espaço para um contexto de servidor do Estado, né? Então, a gente vai perceber isso na fala dos políticos. E aqui eu fico à vontade para dizer, há pouco tempo, né, quando estava aquela crise muito grande lá do Partido dos Trabalhadores, o Lula ele foi em rede nacional perguntar onde estavam as mulheres de grelo duro do PT. Né? Então, imediatamente, o público feminista, eu estou aqui, eu sou mulher de grelo duro do PT. Então, por que houve essa manifestação? Está mostrando lá aquela impessoalidade, né? Um aspecto, se fosse olhar, se fosse um conservador falando uma coisa horrorosa dessa, ele ia ser crucificado pelo politicamente correto, né? Mas, como não era, né, todas se apresentaram ali como agentes do partido, como agentes do coletivo. Então, desde Simone de Beauvoir, houve o aproveitamento desse estado legítimo, emocional, destas nossas mães, porque a minha mãe é da geração baby boomer, né? E outro dia eu conversei com ela, e tudo que eu falava com ela sobre isso, ela falou, mas seu pai era complicado. Ah, mas seu pai era mulherengo. Ah, mas seu pai era isso aqui. Eu não podia me separar, né? No caso, minha mãe e meu pai, eu mesmo fiz o divórcio, viu, gente? Só para você saber, quando eu formei em Direito. Tá? Mas eu não podia me separar, apesar da violência verbal, porque lá em casa tinha violência verbal. O papai bebia muito, né? Então, a gente tinha que dormir cedo. Alguém passou por isso aí? Acho que a maioria, né? Dormir cedo para o papai que chegava bêbado encher a paciência. Então, foram muitas vezes que nós tivemos que correr para a cama e fingir que estava dormindo ali para evitar o blá, 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 para evitar gritaria, para evitar essas coisas, né? Mas esse sentimento da minha mãe é legítimo. Ninguém está questionando esse sentimento da minha mãe, tá? Então, ninguém vai questionar, né, o fato de, no final da década de 60, né, essa mulherada toda queimar sutiã. Essa mulherada toda, né, cultuar o uso do preservativo. O problema não era o preservativo. E nunca foi problema, né, a questão do sutiã, embora seja desconfortável. Tá? O problema, tá, foi que o movimento feminista se aproveitou desse incômodo legítimo emocional para incutir ódio às mulheres, né, contra os homens. Tá? E esse sentimento desse ódio, dessa indignação, muito estava fundado numa imaturidade masculina desta mesma geração, né, que ainda não tinha compreendido, embora aliviado dos trabalhos do campo, o homem não entendeu, e muitos deles ainda hoje não entenderam, né,
que o seu papel valoroso quanto homem, né? E quando eu falo quando homem, como orgulho masculino, daquele que tem o fio do bigode, daquele que não bate numa mulher nem com uma flor, né? Que nós aprendemos, aquele que é fiel à sua esposa, porque foi ela que ele escolheu, né? E a sua função é fazê-la feliz. Então, isso é ser homem, né? Mas nós tivemos uma grande quantidade de crianças que se tornaram homens, né? E que se tornaram verdadeiros cafajestes, né? Não são representação masculina, mas infelizmente ganharam muito corpo nesta geração baby boomer, porque foi a primeira geração de homens extremamente dessaturados de trabalho físico e que tiveram as suas testosteronas acumuladas e usaram delas como criança que nunca comeu melado e que quando come se lambuza. O problema é que Simone de Beauvoir e as outras pensadoras do feminismo da época não viram que isso eram virtudes masculinas que deveriam ser educadas nos homens, né? Ao contrário, tiveram a ideia de que era uma injustiça porque elas não poderiam fazer a mesma coisa. Então viram na invirtude masculina, né, uma certa inveja e uma certa vontade de fazer a mesma coisa, e fizeram. Então, chegou no final da década de 70, nós tivemos o maior movimento da promiscuidade masculina e feminina que se tem notícia, né? E através do movimento hippie, né? Através dos movimentos jovens de juventude, da chamada liberação sexual, que precedeu, que foram os anos 60. Né? Então, nós tivemos, naquela época, uma explosão de gravidez indesejada, de pessoas que não tinham a menor condição de formar um lar, porque não tinham estudado, porque não tinham trabalhado para formar um lar. Então, houve uma grande necessidade, né, de fuga da gravidez através do aborto. Né? E para evitar tanta situação dessa que era escandalosa, tá? Houve uma campanha imensa pelos contraceptivos. Então, houve uma grande evolução, seja naqueles lares, né? Vamos dizer assim, tentando minimizar o impacto sobre a mulher. Então, foi a era dos eletrodomésticos, que a gente tinha comentado no último estudo. Então, liquidificador, batedeira, lavadora de roupa, secadora de roupa, isso tudo foi inventado para essa mulher que, de repente, teve que fazer isso tudo sozinha, sem a ajuda da mamãe, da titia, da outra, etc. Então, houve uma evolução, houve uma diminuição nos lares, o tamanho da casa diminuiu, porque essa mulher não queria mais uma casa grande, ela preferia não ter o quintal, não ter o cachorro, não ter a planta, não ter a horta, né? Do que ter uma casa grande para cuidar. Ela abriu mão dessas coisas maravilhosas todas, porque são maravilhosas mesmo, tá? Mas a vida era tão terrível para ela, tá? Que ela preferiu abrir mão por um apartamentinho que um empilhado em cima do outro, porque o trabalho era todo dela. Então, muito melhor eu ter um apartamentinho apertado, que eu limpo com relativa rapidez e facilidade, né? Do que uma casa grande, que eu vou ser escravo da minha casa, porque eu não vou ter. Né? A figura do empregado doméstico urbano e da faxineira também surgiu nessa época como tentativas de minimizar a loucura que foi em cima desta mulher que legitimamente se revoltou e que foi usada, né, pelo movimento feminismo para que se promiscuísse nas piores invirtudes, nas piores cafagestagens que se tornaram comuns no mundo masculino nesta época. Tá? Então, nós vamos ter aquela figura daquela mãe que não se entregou a isso, mas que era aquela traída resignada, né? Que falava assim, homem é isso mesmo. Né? E aquela que começava a encarar os homens que faziam isso e, por serem biologicamente menores, apanhavam em casa. Ou então tinham a casa destruída pelos pais. Quebrava. O que eles quebravam? Os eletrodomésticos. Conseguiram perceber?
Tá? Eu me lembro da minha casa ter uma marca de soco na geladeira. Vocês conseguiram entender o que é quebrar panela, o que é não sei o quê? Aqueles eletrodomésticos eram os instrumentos que tinham sido dados pelos homens para minimizar o trabalho das mulheres. Então, quando tinha briga dentro de casa, o camarada saía quebrando o quê? As coisas que, teoricamente, facilitariam a vida da mulher. Sem comentar, né? O problema é que o movimento feminista se aproveitou disso, tá? E fez com que falasse assim, não, homem é assim. Isto é assim. A promiscuidade é algo legítimo. A fidelidade que é a coisa que te infelicita, tá? Então, aquilo que é a base de uma família, que é a fidelidade, isso te infelicita, tá? Então, você pode e deve trair, tá? Você também tem direito à liberação sexual. Então, vai ver a história de Marilyn Monroe. Por que Marilyn Monroe era um ícone, né? Porque ela era a mulher que saía do bolo quando ela queria. Ela escolhia presidente da República dos Estados Unidos. Ela tinha que ser ícone, né? Era a saia dela que voava na rua. Então, vamos perceber como que esses ícones fizeram uma presença forte e essa imagem, né, da perfeição que é a mulher livre para transar com o que ela quer, né, livre para ser poligâmica, essa mulher que passa, no momento posterior, a transmitir essa cultura para as filhas e para os filhos dela. Tá? Então, é interessante, eu sou da geração X, nascido na década de 70, né? No início da década de 70, no meu caso. Tá? Então, é interessante que eu sou filho de baby boomer. Então, eu não tive irmãs em casa. Mas as minhas amigas, né? A última coisa que a mãe ensinou para elas foi cuidar de casa. Pelo contrário. Né? Eu falei assim, eu passei por esse inferno, mas minha filha não vai passar. Então, eram raras as minhas colegas que aprenderam a cozinhar, que aprenderam a passar roupa, que aprenderam a costurar. É isso aí, Julie. Né? Eram raras. Existiam, mas eram mais raras. Mas não eram raros os casos de filhos, como eu, que aprendi a passar roupa, que aprendi a passar aspirador na casa, a lavar a cozinha, a lavar banheiro. Então, quer dizer, a minha geração foi meio uma vingancinha, né? Das baby boomers, né? Porque a regra, quem via Chico Anísio, tinha um personagem dele que falava assim, eu solto o meu bode, mas eu prendo a minha cabrita. Não sei quem lembra disso. Tá? A minha geração foi o contrário. Né? A minha geração foi assim, eu vou prender esse bode para ele não virar igual uma coisa igual o pai dele. Né? E eu vou soltar um pouco mais minha filha, não muito, né? Porque senão a coisa pode ficar complicada do meu lado mesmo, vai ter neto para cuidar também, eu já estou aguentando nem filho, vai ter neto para tomar conta também, que é a frase da geração da Baby Boomer, é isso, né? Fala assim, olha, eu adoro meus netos, na hora tal até a hora tal. Né? Não vem deixar menino para tomar conta, não. Quem pariu Mateus, que o embale. Né? Essa frase da Baby Boomer, né? Antigamente a avó, eu adoro meus netinhos, deixa aqui em casa. Né? E a voz da Baby Boomer era, quem pariu Mateus, que o embale. Né? Então, mudou isso. E essa condição provocou uma condição secundária, que é o aumento do aborto clandestino. Porque a partir do momento que a mamãe falou com a filha, fala assim, olha, se você engravidar, o problema é seu, tá? Ela não mais vai contar para a mãe que engravidou. Ela vai pedir para o namorado lá o dinheiro para ir na clínica para poder fazer lá a clínica clandestina, que de clandestino não tem nada, porque todo mundo sabe o endereço, né? E para ir lá para fazer um aborto clandestino. Então, cada vez mais, né, a nossa conduta, ao longo das gerações, foi se tornando uma conduta descontrolada e egoísta. Os filhos não mais confiavam nos pais nem para falar das questões da sexualidade. Tá? E isso gerou uma necessidade de quê? Uma explosão de abortos. Só que aborto não é brincadeira. Aborto traz impactos profundos na vida, particularmente de uma mulher, no psiquismo de uma mulher.
Tá? Então, por mais que nós tivéssemos Hebe Camargo falando que fez 4, 5 abortos e que isso era legal, né? Falando na revista Veja, né? Que nós tivéssemos ícones falando que isso era, olha, pode fazer que é legal, porque eu fiz 5, fiz 6, fiz isso e aquilo. No fundo, nós vamos perceber nessas mulheres, né? Nessas mães, porque o aborto não tira a condição de mãe de ninguém, né? Então, nós vamos ver nessas mães que fugiram, né, um grande problema consciencial. Tá? E esse grande problema consciencial que deveria ser resolvido com ela mesmo, porque problemas conscienciais a gente tem que resolver conosco. Por isso que a gente busca o psicólogo. Né? Nós passamos a usar placebos, muletas coletivas. Tá? O que são muletas coletivas? Eu tenho duas opções. Ou eu lido com as minhas escolhas, ou eu digo que essas escolhas não foram minhas. Né? Então, até hoje, eu posso dizer assim, olha, eu estou passando dificuldade em casa porque era o Lula no governo. Aí, se eu for de esquerda, eu falo assim, não, eu estou passando por um problema em casa porque é o Bolsonaro no governo. Na verdade, nem Lula, nem Bolsonaro, né, tem uma responsabilidade tão objetiva assim em relação aos meus ganhos. Se eu estudar, se eu trabalhar, a chance de eu melhorar meus ganhos é muito maior. Então, se alguém tem que receber algum tipo de atribuição e responsabilidade, sou eu mesmo. Conseguiram perceber? Mas é muito mais fácil quando chega alguém e fala que o problema é o outro. Então, chega o feminismo e diz o seguinte, mulher, o problema da sua vida é seu marido. O problema da sua vida é seu marido. Você é infeliz porque você é mãe. É isso que o movimento da segunda onda falou. Você é infeliz por ser mãe. O fato de você ser mãe fez com que você ficasse em casa. E o fato de você ficar em casa, você ficou dependente economicamente do seu marido. Você não pode separar. E esse seu marido é um cafajeste, que chega bêbado em casa. Tá? Que quer ter relações sexuais com você, depois de você ter trabalhado o dia inteiro, e a última coisa que você queria era isso. Tá? Então, isso te escraviza. Então, eu vou te dar algumas soluções fáceis para isso. A primeira solução é divórcio. Tá ruim. Seu marido é tóxico, né? Divorcia dele. Bobagem. Né? Casamento pode ser feito, pode ser desfeito. Vamos facilitar isso aí o máximo possível. Tá? Outra coisa, você tem que trabalhar. Porque se você não trabalhar, você vai ser dependente do seu marido. Uma coisa horrorosa. Quer dizer, então, que você te botar um chifre, você vai ter que aguentar o chifre por causa de questão de dinheiro. Então, você não pode, né? Você tem que ir trabalhar para ganhar seu dinheiro. Você não ser dependente desse verme que está dentro da sua casa, casado com você, pai dos seus filhos. Conseguiu perceber? Então, a figura do homem demônio surgiu de uma maneira, e está no nosso psiquismo, está no meu psiquismo como homem, e está no psiquismo de todos nós. Né? Então, essa figura, porque ninguém veio naquela época falar assim, peraí, né? Você precisa de uma educação familiar, você precisa de buscar ajuda, seu marido está doente, ele está precisando de psiquiatra. Por que esse homem bebe tanto assim? Por que ele vai lá para o boteco e fica lá até tarde? Por que ele está bebendo? Ele está doente. O alcoolismo é doença. Tá? Da mesma forma que a gente comer muito, né? A glutonaria, ela é doença. É doença. A gente come porque a gente está triste, gente. Não é porque a gente não seguiu a tabela, não. Né? Não foi porque a gente não seguiu a pirâmide, não. A gente come muito porque a gente está triste. Tá? E a gente come chocolate para compensar. É assim que funciona. Né? Para muitos, o sexo é compensação de infelicidade. Porque esse homem também não está feliz. E ele acha que vai arrumar uma amante lá, vai ficar feliz. Mentira. Está arrumando, né? Mais sarna para coçar. Tá? Mais problema para ter, porque, na verdade, ele acha que a sensação sexual ela é supridora de uma frustração pessoal, de uma vida mecânica, urbana, que todos nós estamos vivendo de um jeito ou de outro. Porque eu trabalhei numa empresa, numa corporação, e o papel de cada um numa corporação é muito pequenininho. E então você não tem aquela sensação da concretude, de trazer o fruto da sua plantação para dentro de casa. Você traz salário. Salário mecanicamente, que toda vez você ganha o mesmo. Se você for servidor público, pior ainda. A sensação de produção do servidor público é pífia.
né? As repartições públicas, de uma maneira geral, dão um pouquinho, a sensação que se dá é uma sensação de cumplicidade, né? De regalias. E eu falo porque eu fui servidor público. Tá? E não fui um servidor público qualquer, não. Fui servidor público do Exército. Exército é melhorzinho um pouquinho. E lá tinha a mesma coisa, comparação de contra-cheque, essas bobagens todas que a gente vê, que servidor público fica doido para esconder. Né? Mas que, no final das contas, é isso. Né? A gente dava alegrias lá quando tinha meio expediente. Enfim, é uma vida empobrecida profissionalmente, em termos de realização profissional. E isso se estendeu para o público feminino. Porque quando você viu a mãe chorando numa formatura, é porque aquela mãe tinha participado desde a fralda até a formatura. Então, aquele choro de mãe em formatura é a coisa mais linda do mundo. Tá? E eu tive minha mãe baby boomer que não foi na minha formatura. Conseguiram entender? É porque o valor da formatura passou a ser outro. Passou a ser um valor de título. Tá? Passou o valor de não ter aquela grandiosidade que tinha em virtude disso. E esse movimento separatista nadou de braçada nesse tempo. E essa cultura separatista está em nós. Então, a maioria das vezes, né, nós esquecemos um elemento fundamental. Se o casamento fosse realmente bom, se você fosse uma boa esposa e o seu marido fosse um bom marido, a necessidade, né, de você ir trabalhar para não ser dependente é ficar relativizada. Entenderam? Porque a confiança é ser maior. Como assim meu marido me trair? Como assim meu marido deixar de trabalhar, deixar de me suprir, a ponto de eu ter que trabalhar, né, num emprego que eu não gosto, deixar meus filhos em casa, porque eu não confio, né, na hombridade do meu marido? Pois é isso que está acontecendo. Tá? É isso que está acontecendo. Em 1977, né, depois de liberar, de queimar o sutiã, de aprovar todos os métodos contraceptivos, em 1977 nós aprovamos o divórcio. Tá? Porque a ideia antes tinha, no que sei que lembra, era o desquite, que era a separação judicial. Você separava, não precisava conviver com a pessoa, mas você continuava casado, para ver se você conseguia salvar o seu casamento. Você ter tempo para pensar, para ver se conseguia. Hoje você já faz divórcio direto. Você cansou, vai lá e faz divórcio, até no cartório, para ficar bem mais fácil. Tá? Se por um lado você pode entender isso como uma conquista, por outro lado eu vejo que a família e a confiança ficaram no quinto plano. Tá? E aí nós vamos abrir a terceira onda feminista, que é onde a principal defensora é a Judith Butler. Se você olhar para a Judith Butler, você não sabe o que ela é. E é de propósito que ela faz isso. Você não consegue definir se ela é homem, se ela é mulher, se ela é homoafetiva, se ela é trans. Você não consegue definir. Ela se autodenomina quer. Tá? Quando você pega a sigla LGBTI, né? O que é de quer, que é justamente essa figura andrógena, que você não sabe muito bem o que é. Por que ela ficou desse jeito? A mamãe baby boomer, ela falou com a filha, ela já passou para a filha a revolta que era dela. E a filha já cresceu na revolta que era dela. Por algumas coisas foram muito bom, porque essa menina, geração X, ela estudou muito. Então, hoje ela está ocupando os principais cargos públicos, nas provas públicas, né? Uma mulher que estudou muito, que se dedicou, cheia de méritos nessa área, cheia de títulos, né? Pega os números de mestres e doutores, vai ver a quantidade de mulheres mestres e doutoras, tá? Então, que não sabem cozinhar, né? Que se mandar lavar um banheiro não vai ficar legal, né? Que não vai ficar bacana. A Julie está falando, está sem microfone, Julie. O Fernando, meu marido, está ouvindo aqui, falando assim, Julie! Né? Que não vai ficar legal. Se pegar uma roupa passada por mim e pela Júlia, eu duvido que ela passe a roupa tão bem quanto eu. Né? Duvido. Tá? A limpeza de banheiro para mim só tem teto.
a parede é teto, o teto é teto, aliás, só tem chão. O chão é teto, então limpa até atrás do chuveiro. Duvido que vocês limpem atrás do chuveiro, eu limpo. Tá? Mas, vamos dizer assim, é a retratação, não de um processo legítimo e bom e positivo que iria acontecer, gente. Porque nenhuma alma consegue ficar na ignorância. Mas o que é interessante é que as mulheres, o que se achava nos primeiros movimentos feministas, que aquela futilidade, entre aspas, do mundo feminino, de gostar de cabelo arrumado, de gostar de batom, de unha feita, as primeiras feministas achavam que isso ia acabar. E, embora, né, as mulheres ganharam o mercado de trabalho, né, tenham títulos, etc., o mundo feminino continua o mundo feminino. Né? Pelo contrário, o mercado de cosméticos, né? O mercado de salões, o mercado de cabelo, né? O mercado da cirurgia plástica, né? Foram mercados que cresceram imensamente em virtude da renda feminina, né? E do papel das mulheres. Então, as mulheres nunca deixaram de ser mulheres, né? Por ter poder. Pelo contrário, se pegar o percentual de gasto do dinheiro feminino, né? Com questões de corpo, questão de beleza, e comparar com o mundo masculino, né, a gente vai perceber uma discrepância absurda, né? Porque os homens também continuaram homens, né? De uma maneira geral. Aquela figura que não gosta de ir no médico, aquela figura né, que usa aquela cueca até rasgar toda lá, que é a cuequinha de mendigo, bacana, né? Que prefere usar 1000 vezes aquela mesma calça jeans do que usar aquela outra nova que aperta. Homem continuou sendo homem. Né? É aquela figura que você vai ver pedalando aí, não que as mulheres não pedalem muito bem, mas vai ver pedalando aí no final de semana, aí, conta quantos homens e quantas mulheres, depois vocês me contam. Né? Aqueles que vão fazer pedalada aí de 60, 100 quilômetros. Né? A quantas pessoas indo para a trilha, né? Sujando todo, correndo aí no meio da trilha. Muitas mulheres, mas conta quantos homens e quantas mulheres para a gente ver quais são as preferências reais. Né? Não foram criações sociais, são criações normais. Eu tenho mais testosterona, o que não impede de ter algumas mulheres mais testosteronadas aí. Perceberam? Mas eu tenho que ter testosterona. Né? Hoje eu já nadei não sei quantos 1000 metros lá, já corri, vim correndo, né? Tem voz grossa, o jeito de trabalhar é completamente diferente. Tá? E a gente entende isso não como uma construção social, mas uma construção biológica, que eu gosto e que respeito, e que faz com que eu tenha muitas decisões. Tá? Então, vamos entender isso aí. Só que aí, houve um problema, gente, mas chegando no finalzinho do nosso estudo. Tá? Na terceira onda, as feministas chegaram à conclusão seguinte, olha, não deu certo. Nós afastamos a mulher de casa, nós institucionalizamos os filhos delas, que elas entregam o filho para a escola, e o filho fica lá o dia inteiro, de preferência. Tá? Nós demos divórcio para essas mulheres. Tá? Nós fizemos um monte de coisas para essas mulheres, contraceptivo, DIU e 1000 coisas para lá. Em muitos países, aprovamos o aborto, né? Que é uma campanha objetiva do feminismo, tá? E não adiantou. Não adiantou. As mulheres continuam, até logo, gente, até logo. As mulheres continuam mulheres, gente. E sendo mulheres, elas engravidam. Se elas engravidam, né, elas se tornam mães. E mãe, para abandonar um filho, é um negócio complicado. Né? Então, tem um problema sério aí. Um problema biológico. As mulheres continuam sendo mulheres. O que nós vamos fazer? Tá? Nós temos que desmulherizar essas mulheres. Nós temos que tirar o feminino dessas mulheres. Tá? Então, como que nós tiramos o feminino dessas mulheres? Primeira coisa, não deixando elas se tornarem efetivamente mães. Vamos fomentar o aborto. Então, quem puder ver o filme, esse eu peço a vocês que vejam, né? Que é o filme Unplanned, tá? Que vai falar da primeira multinacional de aborto, que chama a clínica que chama Parenthood, em português, planejamento familiar ou parental, tá?
é o filme que chama Unplanned, né? Em português chama 40 Dias, se não me engano. Tá? Não deixem de ver esse filme para entender o que é o movimento, né, multinacional do aborto, quem são os financiadores. Porque, vejamos bem, nós tivemos grandes encontros, e aí não é teoria da conspiração. Nós temos os globalistas preocupados com a densidade demográfica, tá? Então, os globalistas preocupados com a densidade demográfica passaram a financiar o movimento feminista da terceira onda, que é a Judith Butler. A principal meta desse movimento é tirar as características biológicas de mulher da mulher. Tá? Então, passaram a reinventar teorias falidas. Tá? Qual que é a teoria falida? A teoria de gênero. A gente chama hoje de ideologia de gênero. Os defensores falam que chama estudos de gênero. Tá? E a técnica, na verdade, chama tese, ou teoria de gênero, que foi desenvolvida no finalzinho da década de 50 por um médico de nome, um psiquiatra de nome John Money. Tá? O que ele fez? Ele desenvolveu a tese de que masculinidade e feminilidade não são condições normais, biológicas. São características puramente sociais que são implementadas nos homens e nas mulheres. Tá? Então, você tem características masculinas, porque a sociedade, que para eles, uma sociedade, como é que eles chamam? De patriarcal. Tá? Que a sociedade patriarcal impõe que homens sejam assim porque é melhor para eles. E que mulheres sejam assim porque é melhor para elas. Então, esse John Money quis provar isso psicologicamente. E surgiu, na época, um casal norte-americano que tinha tido 2 meninos gêmeos. Tá? E os meninos tiveram um problema já bem cedinho de fimose. Piu-piuzinho preso, né? Prepúcio preso ali na glande. Então, o casal mandou operar. No caso, foi feito por um enfermeiro inexperiente. Ele usou um bisturi elétrico num dos bebês e queimou o pênis do bebê. Queimou completamente o pênis do bebê. E esse médico, o John Money, ele viu nisso uma oportunidade, porque os pais ficaram desesperados e ele já estava na televisão falando sobre essa teoria do gênero. E esses pais, então, foram lá e o procurar e falar assim, então, o que eu devo fazer? Eu falei assim, não, você vai criar esse menino como se fosse menina. Simplesmente vai tratar, vai dar um nome feminino para ele, né? E vai cuidar de um menino. E assim foi. Ela recebeu, né? Ele recebeu um nome feminino, porque não tinha um pintinho, né? E o irmão, um nome masculino. E foram criados assim, sem contar, porque eles eram bebês. Não tinha dado tempo ainda, né, de ter um impacto social de falar que um é homem e outro é menino. Conseguiram perceber? Então, ele viu nisso 2 cobaias maravilhosas. Então, foi lá e criou. Ela recebeu o nome, esqueci aqui agora, a Ana Campanholo fala disso no livro dela. Tá? Só que é o seguinte, ele foi fazendo propaganda até que esse casal, né? Casal, né? Fizesse 6 anos, e ele voltou à televisão quando esse menino, transformado em menino, tinha já 6 anos. Né? E ele perguntava para ele se estava bem, ele falou que estava acompanhando e que estava tudo maravilhoso, que ela era uma menina perfeita. Tá? Tudo bem, a história caiu no ostracismo. Só que um opositor do John Money, quando esses jovens fizeram 15 anos, tá? Foi lá e buscou de novo. E descobriu o seguinte, que era tudo uma fraude. Aquele que foi criado como menina nunca se sentiu como menina. Quando foi adolescente, retomou o nome masculino. A mãe suicidou-se. Aliás, mentira, o irmão suicidou-se. A mãe entrou numa depressão profunda, a família foi completamente destruída. Tá? E esse menino aí voltou, né, a ser o que era biologicamente, esse menino, que ele era biologicamente menino e era fisicamente menino, né, se tornou, né, um jovem, assumiu o nome original e seguiu. Ou seja, foi provado que essa teoria do gênero era uma grande balela. Essa Judith Butler,
ela retomou isso, essa teoria do gênero. Por isso que a gente chama hoje de ideologia, porque não é uma teoria, não tem fundamento médico, não tem um fundamento psicológico, que isso é um fato. Né? O que determina para nós nossas características é um conjunto de fatores, né? Biológicos e sociais, com certeza. Os fatores sociais eles são existentes, mas eles não são os únicos, como Judith Butler defende. Mas vejamos bem, né? A Simone de Beauvoir, ela já defendia que a única forma que as mulheres poderiam não engravidar, ter relação, não engravidar e ficar de consciência livre, era estabelecer uma relação com outra mulher. Porque ela estaria livre do risco de ser mãe, estaria livre do risco de ser discriminada socialmente, vamos dizer assim. Tá? E a Judith Butler, ela defende o lesbianismo com unhas e dentes como uma forma de conduta. E aí nós vamos entender, finalmente, as meninas de hoje. Porque a maioria desse público que está aqui assistindo hoje vê as coisas acontecer, mas não entende o porquê. E acha que essa onda de homoafetividade feminina é uma coisa natural, é uma coisa boa, que está acontecendo mesmo, que sempre existiu, que era um fenômeno. Não sempre existiu. Isso é uma pauta feminista que se uniu com a pauta LGBTQI. Então, você vai ver que quase todas as feministas se identificam hoje, tá? Tanto com o movimento feminista, como com o movimento LGBTI. Elas não falam que são homoafetivas, porque ensinaram para elas que elas não podem se apoderar desse nome, mas elas próprias se dão o nome de bissexuais, ou pansexuais, né? Ou sexualidade fluida, para poder justificar a relação lésbica, que estabeleceram não por uma condição legítima, não por uma condição psicológica, tá? Que eu considero uma condição legítima. Desculpem quem pensa o contrário aí, por vários motivos. Né? Eu entendo, sim, porque eu tenho parentes, a família da minha esposa tem muitos parentes, que têm amigos que eu percebi que eram criaturas, vamos dizer assim, que eram extremamente infelizes e que, quando passaram a identificar-se como homoafetivos, passaram a ser pessoas felizes. Então, eu acredito na legitimidade e respeito quem não acredita, né, na minoria, na absoluta minoria daqueles que de fato são homoafetivos. Tá? E dentro dessa minoria eu consigo entender o fenômeno da transexualidade, que é a pessoa ter um psiquismo feminino e não conseguir lidar com o corpo masculino e vice-versa. Eu consigo entender o fenômeno da transexualidade de maneira que o meu pensamento, isso é o pensamento do Ronald Jung, tá bom, gente? Deixo bem claro, eu não tenho dificuldades em ver, por exemplo, a figura do trans, a figura do homoafetivo, desde que essa figura realmente seja uma figura legítima, seja uma figura autêntica, que felicite e não infelicite. O que nós temos visto no movimento feminista hoje é a infelicidade patente dessas meninas. A infelicidade dessas meninas que são delicadas, que são femininas, mas que são coagidas a raspar a cabeça para ser coerente com o movimento, que são coagidas a usar roupas, bermudas masculinas largas, que não tem nada a ver com elas, né, para poder fazer isso. E os meninos da mesma forma. A homoafetividade masculina, a gente percebe que é bem menor. Né? Por que ela é bem menor? Porque está distanciado do movimento feminista. Então, nós temos um percentual de lésbicas muito superior ao percentual de homoafetivos masculinos. Tá? Porque existem homens modinha, sim, por uma série de condições para mostrar que a cabeça aberta, até porque a convivência com o movimento feminista é muito grande e a propaganda do movimento gay é enorme. A propaganda é muito grande. Quando chega carnaval, quando chega esse movimento, né, do orgulho gay, a propaganda, eles mostram o mundo gay como sendo um mundo maravilhoso. E não é.
né? É um mundo de muita força, de muito sacrifício. Nossos irmãos nessa condição, a meu ver, merecem muito nossas preces, porque não é uma vida fácil a deles. Tá? Todos os meus amigos e amigas que se formaram casais, eu percebo que a vida deles não é fácil. Então, minhas preces estão com eles. Mas muito mais me preocupa a moda, muito mais me preocupa o comportamento. Porque hoje, mais do que nunca, o movimento feminista ele quer tirar toda a feminilidade da mulher. Tá? E aí, quando você chega, você que quer ter família, que quer ser mãe, que quer amar seu marido, que quer ser fiel a ele, né? Você que é ridicularizada por esse movimento, tá? Você fica, vamos dizer assim, meio sem saber o que acontece. E meio sem saber o que acontece com seus filhos, né? Meio sem saber como orientar esses jovens dentro de uma perspectiva, lembrando que muitas vezes vocês também passam pelas dificuldades de lidar com este homem infantilizado que vocês casaram. Né? E que eu não posso, na condição de homem, falar assim, como é que eu vou julgar o casamento de alguém? Quem tem que julgar o casamento de alguém, quem escolheu foi a pessoa. Eu não posso falar se escolheu mal, ou se desistiu, ou desistiu daquele que é infantil, não quis evoluir junto com ele. Isso é um problema de matrimônio, gente, que merece a contratação do psicólogo especialista. Mas fugir disso, colocando toda uma responsabilidade no mundo masculino, é complicado, porque você vai acabar falando isso com sua filha e com seu filho. Olha o seu pai, como é que bobeou. Olha o seu pai, o que fez. Olha como é que casamento é ruim. Olha como é que eu sofri. Né? E aí, a geração Y, né, que são chamados millennials, já cresceram com isso na cabeça. Cresceram com a imagem da mãe falando assim, olha como é que meu pai é fútil, olha como é que minha mãe é ausente. Minha mãe não está nem aí para mim, minha mãe quer trabalhar. Essa mulher só chega aqui para xingar. Né? Ela não me dá um braço mais, não dá um beijo mais. Ela não quer estudar comigo. Tá? Eu não quero isso para meus filhos, não. Então, os millennials são famosos por não querer casar, por não querer sair da casa dos pais, por querer só gozo. Não se comprometem, se relacionam com o homem, com a mulher, e segundo a doutora Filó, até com o cachorro. Né? Eles não têm mais essa coerência familiar, essa coerência sexual, que fala assim, vale a pena você se dedicar a alguém. Vale a pena você se preservar para alguém. Vale a pena. É legal isso, não é ruim, não. É bacana, isso é bonito. Né? Um homem fiel e uma mulher fiel, cuidando da própria casa, cuidando dos filhos, um cuidando do estresse do outro, isso é muito bonito, gente. Isso é muito legal, isso é um sonho. Tá? E o que acontece? Nós estamos trocando esse sonho pela futilidade. Aí você para, aí você vai pegar refúgio da outra, que também é complicado, também é infantil. E o homem também pega refúgio. Né? No início é bonitinho, né, gente? Porque é a época da sensação. Mas fica mais tempinho para você ver se não vai virar mais ou menos a mesma coisa. Né? Mais ou menos o mesmo fundo, mesmo balaio, se não valer a pena. Uma vez eu vi um homem falando do quarto casamento dele. Eu falei assim, se eu soubesse que o quarto era seu, eu voltava para o primeiro. Né? Porque ele entendia, porque falou assim, ele descobriu que no final das contas, nossos anseios, nossas frustrações são muito parecidos. São muito parecidos. O que acontece é o seguinte, que deram para nós a maçã do Éden, a maçã do divórcio, a maçã do aborto, a maçã do delega seus filhos para a escola, que é melhor, a maçã do trabalho, ganha dinheiro lá para você poder viajar uma vez por ano e sofrer o resto dos 355 dias do ano. Deram para nós essa maçã e nós comemos. E nós ensinamos para os nossos filhos millennials comer essa maçã também. Tá? E esse está no imaginativo deles. Então, hoje, eles não sabem o que querem. E viraram pasto farto à luta de classes. Por que eles são tão permeáveis à luta de classe? Porque é muito fácil culpar o capitalismo, é muito fácil culpar o branco, culpar o homem patriarcal. É muito fácil, porque quando você se vê frustrado na sua vida,
botar a culpa em terceiros, a culpa no capeta, não é assim? No fanatismo religioso, botar a culpa em outras coisas é muito fácil. Difícil é você lidar com o seu casamento, lidar com a sua preguiça de ser pai, com a sua preguiça de ser mãe. Vamos falar sinceramente, né? A sua preguiça de trabalhar todo dia, de ganhar o pão, de estudar, de promover na sua carreira, de não se acomodar, né? Então, o que acontece é que os movimentos sociais e a terceira onda do feminismo têm surfado nessa atitude egoísta nossa. E não é deles, não. A atitude egoísta é nossa. Nós que temos permitido isso. Porque nós não ensinamos para essas pessoas que conservar é bom. Nós não queremos conservar o homem cafajeste. Nós não queremos conservar a mulher promíscua ou o homem promíscuo. Isso não é bom de conservar, não. Isso tem que acabar mesmo. Tá? Porque o conservador ele quer conservar aquilo que é bom. Aquilo que nos destrói, nós não queremos conservar. Nós queremos voltar hoje à família do vovô e da vovó. Aquela família grande, aquela família unida, a família que os primos convivem uns com os outros, que os pais cuidam dos filhos, que os filhos ensinam. Naquela época, eles tinham isso por necessidade de sobrevivência. Hoje, nós não temos mais essa necessidade de sobrevivência. Nós temos aposentadoria com o INSS, aposentadoria pelo serviço público, nós temos o próprio papai e a mamãe, muitas vezes tem dinheiro para pagar até o cuidador dele próprio, quando ele está velho. Então, hoje nós temos algumas facilidades que o mundo materialista nos deu, só que isso está nos deixando vazios. Então, a pergunta que eu tenho é o seguinte, nós vamos persistir nesta conduta materialista, né, e nessa conduta revolucionária, de colocar a culpa em outra nação, no governo, no negro, no branco, na mulher, no homem, no homofóbico, no sei lá o quê, ou nós vamos trabalhar justamente nessas mazelas, que elas existem sim, tá? Nós vamos trabalhar nisso educacionalmente dentro da gente, vamos trabalhar essa questão do racismo, que eu não acho que é como é, eu acho que é bem menor do que se fala, porque é uma bandeira grande, né? Eu não quero que um cidadão homoafetivo tenha uma lei que o protege que não me protege. Eu não quero, não. Eu quero que ele seja igual a mim, que ele tenha os mesmos riscos que eu e que seja respeitado também. Eu não me dou o direito de agredi-lo verbalmente, nem de julgar o que ele faz na vida dele. Eu acho que isso é uma introdução. O cristianismo nos ensina, né? Não julgueis para não ser julgado. Então, eu não quero julgar o que o outro vai fazer da vida dele. Mas eu também não quero dar ao outro uma oportunidade de criar legislação e que criar coisas que o tornem um indivíduo especial e mais protegido que os outros, que é o que eles querem. Porque quando você chegar, se tiver um vizinho homoafetivo, tá? E você ia julgar sujeira no seu quintal, e você for lá falar com ele, ele não vai falar assim que você foi lá e tal. Ele vai dizer que você é homofóbico. Tá? Vai dizer que você é homofóbica. Tá? Se eu crio uma legislação que protege muito a mulher, vai acontecer igual aconteceu com Maria da Penha. Como eu vi inúmeras vezes na minha profissão, as mulheres ameaçando os homens por ciúme, por posse, tá? Ameaçando tirar os filhos deles, tirar o convívio deles com os filhos, prendê-lo, né? Por ódio, né? Por uma invirtude. Então, vamos colocar assim, tudo bem, esses movimentos colocam isso como uma conquista, e eu vejo como um grande desserviço, porque nós estamos criando leis que dividem, não leis que igualam. Tá? E aí o que acontece? Essa dificuldade da mulher com o mercado de trabalho, outro dia tinha uma querendo criar lei que dava folga quando a mulher menstruava. É excluir alguém do mercado de trabalho, gente. É acabar com o mercado de trabalho. Tá? Eu participei, ainda falando de feminismo, eu participei como RH de grandes corporações e tinha contato com outros RH. Acho que a Julie também, né, Julie? E outros aí. Tá? Eu duvido, tá? Pode me mostrar, tá? Uma mulher com a mesma carga horária, com o mesmo cargo de um homem que ganha menos. Tá? Me mostra. Eu nunca vi. Tá? Eu já vi o contrário até, por incrível que pareça. Tá? Então, esse papo de salário diferente... Nem pode por lei, né, Ronaldo? Por lei já não pode ter o mesmo cargo e
salários diferentes. Tem É artigo balela. 461 da CLT, Julie. Claro, por Não isso que não pode. precisa de ter essa luta, né? Porque Exatamente. já é lei. Exatamente. Então, e o que acontece? Essa falácia, né? Porque para falar de salário, a gente tinha que comparar iguais, mesma profissão, mesmo esforço, mesma carga horária. E isso é um absurdo. Sabe por que é um absurdo? Porque o que acontece? É impossível, né? Alguém que queira ser mãe, mãe mesmo, estou falando mãe, título só, não, tá? Porque mãe chega a ligar 10 vezes para casa quando o filho está doente. Pergunta quantas vezes o homem liga, tá? Porque não, beleza, isso aí não é nada, não. Menino corta o pé, o pai vai lá, joga água e fala, beleza, vamos brincar, né? A mãe leva no hospital. Então, isso não vamos dizer assim, o menino sobe na árvore, o pai bate palma, o pai fala, agora pula. A mãe dá um grito. Então, isso não muda, gente, tá? E outra coisa, o menino precisa desses dois abençoados, o que cuida e o que manda arriscar. O alfa e o ômega, o noite e o dia, o masculino e o feminino, pelo amor de Deus. O que está acontecendo é que nós estamos negando isso e as novas gerações, elas estão sem referencial disso. Porque os homens, com todo respeito, são uns afrescalhados, não são cavalheiros. Tá? Porque ser cavalheiro é uma coisa. Falar suavemente, cuidar suavemente, é uma coisa. Tá? Mas os homens estão uns abobados. E as mulheres estão procurando fora de casa, viu? Estão procurando. Eu nunca tive tanta notícia de traição conjugal e de fim de casamento por iniciativa mulher como eu estou vendo agora. Tá? E a maioria das vezes, a gente está comentando isso no nosso meio de convívio. Tá? Os homens, que todas as mulheres, que o feminismo diz que eles eram os perfeitos, que é aquele que serve o tempo todo, que cuida dos meninos, que não sei o quê, são os primeiros a ser abandonados. São os primeiros a ser traídos. Tá? Já vi 2 casos, gente. E de amigos que você não tem noção. Tá? Então, eu estou falando com muita, vamos dizer assim, convivência, com experiência e sem hipocrisia, sem politicamente correto, com um grupo que se propõe a ouvir o homem, pelo menos, eu acho, né, no assunto sobre feminismo. Tá? Então, o que nós queremos das mulheres é feminilidade mesmo. Tá? É feminilidade. O que as mulheres esperam dos homens é masculinidade. Agora, aquilo o que foi chamado de tóxico são as nossas doenças, tá? Se tem masculinidade tóxica, tem feminilidade tóxica também, tá? E aí cabe a nossa educação. Aí cabe o diálogo, né? O diálogo doméstico. Fala assim, eu não gosto dessa sua postura. Não acho isso legal. Você me deixa aqui no final de semana, igual meu pai fazia, vou cortar cabelo, voltava de noite bêbado. Isso é uma postura boa? Não é, não, é. Né? Eu senti falta do meu pai. E cabia a minha mãe chegar para ele e falar, você tem filho, leva seu filho para pescar, então, já que você não quer ficar em casa. Leva para andar de bicicleta, então. Não é isso? Então, quer dizer, nós assumimos uma postura mentirosa, uma postura artificial. E os movimentos, esses movimentos que também são artificiais, que são nulos, né, estão nadando de braçada dentro da nossa artificialidade. Então, a Ana Campagnolo, ela veio trazer para nós, né, essa revelação. Até então, ninguém tinha tido a coragem, né, de trazer essa revelação para nós. Nós estamos vivenciando a plenitude da terceira onda. Esse movimento ele está crescendo, ele não está diminuindo. Os professores, as escolas, gente, eu falo, houve desde a primeira onda o movimento de tirar os filhos dos pais e das mães e entregar para o professor. E o segundo método que eles utilizaram foi dominar o meio educacional. Outro dia, por causa do Dia do Professor, eu fui ler o tal do Paulo Freire. É uma nulidade, é ridículo, né, o método dele. É ridículo, simplesmente ridículo. Tá? O que os professores estão fazendo dentro de sala de aula, gente, é uma coisa assim, absurda. Eu não posso contar aqui um caso que recentemente nós passamos, tá? Mas graças a Deus minha esposa está na escola e freou. Tá? Porque o que eles estão fazendo, os professores de cursinho, os professores de escola estão fazendo com os alunos em matéria de sexualidade dentro de sala, falando, vulgarizando, não tem... A de Paola falou assim, alguns professores, entre aspas,
né? Eu vou dizer o seguinte, com todo respeito, né? Infelizmente, nós temos aqueles que são maldosos e partidaristas, tá? E eles não têm discussão, porque eles são maldosos, eles fazem isso de propósito, cumprindo uma pauta. Mas nós temos uma infinidade de inocentes úteis, que defendem pautas pré-concebidas, tá? Nitidamente promíscuas, tá? Que está casando plenamente com o movimento LGBTI+, né? E com o movimento feminista, tá? Não sabem que estão fazendo isso, tá? E vão fazendo em coisas pequenas. Chegam lá, por exemplo, coloca aluno X no final do aluno. É bobagem? É pequeno? É pequeno. Concordo com vocês, é pequeno. Tá? Mas é um pequeno que se torna grande na medida que eles tiram um referencial importantíssimo cultural, que é a linguagem. Então, chega um professor que fala assim, olha, boa noite a todos, todos e todes, tá? Ele está homologando uma pauta, né, que quer impessoalizar as pessoas, que é defendido pela Judith Butler, né, enquanto uma grande conjunção do movimento feminista com o movimento LGBTI. Tá? A Ana Campagnolo, no final do livro, ela coloca o estudo de um outro senhor, que ela se baseou. Tá? E ela vai mostrar quantos milhões de dólares, né, os globalistas têm investido nessas ONGs e nesses movimentos, tá? Para que isto seja implantado. Então, eu não quero trazer uma ideia de... que eu tenho muita dificuldade com os como é que chama? Plano da conspiração lá, né? Como é que é a teoria da conspiração? Tá? Mas nós não estamos falando de teoria da conspiração, não. Nós estamos falando de dólares em conta. Então, se esses movimentos estão recebendo tanto investimento assim, e esses movimentos querem abalar a cultura, quando nós vemos a Xuxa, né, trazendo, desde a época dela, que a gente nem percebia, né, cantores falando de promiscuidade, investindo pesadamente no funk como elemento cultural, né, e outras coisas mais, e hoje nós vemos esses mesmos artistas, né, brigando, né, com o governo da situação, nós estamos vendo que é dinheiro que está sendo colocado nisso, e nós não podemos permitir que eles arrombem a porta da nossa casa, né? E que venham ensinar para nós, como pais e mães, o que nós devemos fazer em termos de amor com os nossos filhos. Tá? Então, quando chega uma ministra, né, como Damares, que foi execrada porque viu Jesus na goiabeira, não foi isso que a gente lembra da Damares? Né? Mas que bom que ela viu Jesus na goiabeira. Pelo menos ela está vendo Jesus em algum lugar, né? Mas foi aquela que resgatou uma índia que tinha sido abandonada, que podia ser abortada, na condição de filho. Quando eu vejo essa mesma ministra chegar perante a sociedade na véspera do carnaval e falar o seguinte, olha, tudo bem, vocês estão fazendo aí promoção, né? Como é que é? De entregue a camisinha e seja feliz. Né? Eu vou falar o seguinte, a melhor maneira de você não se complicar no carnaval é a abstinência. Eu tenho uma alma que tem a coragem de falar isso em público, tá? Eu tenho que tirar o chapéu, gente. Sinto muito. Porque ela me representa. Ela representa todas as mães. Fala assim, mas Ronaldo, você é político, você gosta, etc e tal. Gente, eu sou igual a vocês, tá? Eu desconfio de tudo. Mas o que eu tenho visto é que as pessoas que defendem aquilo que eu acho que é bom, aquilo que é útil para dentro de casa, têm sido tratadas como marginais. E as pessoas que defendem, vamos dizer assim, aquilo que eu vejo que é a infelicidade dos meus filhos, estão sendo tratados como heróis. Como eu não me torno conservador em determinados aspectos, né, da minha cultura, né, vendo isso acontecer, e eu vendo que isso está entrando na minha casa pelo TikTok, vendo que isso está entrando na minha casa pelo YouTube, e isso está entrando na minha casa pelos professores que foram contratados para outra coisa e que estão utilizando o título, né, para defender pautas
junto aos meus filhos que os infelicitam? Né? Então, eu acho que chegou, de fato, o ápice da questão. Então, a esse grupo, eu vou agradecer profundamente pela oportunidade. Eu vou implorar vocês, tá? Que compre o livro da Ana Campanholo. Ela não paga comissão para mim. Nós, aqui em casa, nós compramos 4 para dar uns de presente, tá? Porque ela foi a primeira a ter coragem de falar disso aqui. Agora, enquanto vocês falam aí, eu vou olhar no YouTube, na outra aba aqui, o nome dessa youtuber, que ela vem falar muito sobre o feminismo aqui, rapidinho, eu já vou falar. Então, devolvo a palavra aí para a Julie. Nossa Senhora, ainda bem que eu insisti para ouvir essa aula. Gente, pelo amor de Deus, que isso, Ronaldo? Meu Deus, como é que fica tudo claro? Como é que fica tudo tão assim conectado, né? E como é que a gente é tão Impressionante, né, Julie? burro? E É. como que a gente é tão ignorante, meu Deus? Nossa, muito, muito, muito obrigada, Júnia e Ronaldo, por essa aula maravilhosa. Porque, Parece assim, que tirou nossa, uma cortina de fumaça, né? você também A achou, né, sensação Tica? foi impressionante, Tica, maravilhosa. impressionante. E eu e Foi. Tica, a gente tem um grupo de amigas, né, desde do colégio, a gente viveu muitas histórias aí, assim, a gente vê um filme, né, Tica? Nossa, mãe, como? E como assim, é impressionante que você vai falando de uma forma tão leve, né, Ronaldo? Assim, a coisa vai fluindo assim na história, e aí você fica tão fácil você enxergar tudo, né? E ao mesmo tempo, é tão difícil a gente enxergar isso tudo sozinho, né? Porque quando as pessoas em volta não percebem dessa forma, né? Mas nossa, mãe, uma aula espetacular, viu? Foi Não, demais. vontade de que todas as mães, de todas as amigas, todas as É, pessoas assistam essa aula. Mas vocês com perceberam por certeza. que mães direitas têm que crescer, gente? Quem que vai falar isso? Se não fosse essa menina, essa Ana Campanholo, o que seria? Eu li nas férias, aí a Júnia, eu falei assim, Júnia, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu, vem cá, olha essa frase aqui, olha isso aqui. Né? Quer dizer, se não fosse a coragem dessa menina, né? Essa menina de abrir os olhos da gente, como tantos outros têm aberto, né? Eu falo do Olavo de Carvalho, não é porque eu morro de simpatia, não. Eu acho a imagem dele até bem feinha, para te falar a verdade. Tem uma raiva daqueles palavrão dele que vocês imaginam. Tá? Mas quando eu pego o Jardim das Aflições para ler e eu vejo o tamanho daquela alma, né? E o tanto que ele mostra o óbvio que eu não estava vendo, a gente fica realmente grato, né? A sensação é de gratidão, né? Mas aí vamos segurar nossas mãos. A Marcela Brito, tá, gente? Coloquei no chat aí. A menina, depois procura lá no YouTube, Marcela Brito Feminismo. Ela tem inúmeros vídeos. Ela é linda, uma doçura para explicar. Ela, inclusive, tem um vídeo sobre o feminismo, mas ela própria reconhece também. Ela resume o livro em 40 minutos. E não, ela mesma fala que não tem jeito, né? Ela só vai pegar um sumário do livro em 40 minutos, tá? Não deixem de ler, por favor. Gente, para a gente terminar na hora, embora eu nem esteja querendo terminar na hora, eu queria que cada uma falasse uma palavra, assim, que marcou nesse dia, para a gente finalizar essa noite, que por mim, assim, eu ia até madrugada afora.